A nossa nação está gemendo. E a gente olha para o IBGE, há não sei quantos anos, havia 5 milhões de evangélicos. Hoje nós somos quase 50 milhões e nada muda nesse país. Tem alguma coisa errada com a igreja do Senhor, você está me entendendo? Porque pensar na igreja de Roma, que nem templo tinha, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não havia nenhum lugar em que eles pudessem congregar. Você sabe que tempos depois, sabe o que esse imperador fez? Os cristãos começaram a causar impacto nessa vida romana de ser. E a história diz que ele tacou fogo na cidade e acusou os cristãos para que ele tivesse um motivo para persegui-los. E se nós estamos sendo muito bem aceitos pela Roma em que nós estamos inseridos, é porque a gente está dormindo, a gente precisa acordar. Porque a luz, de alguma forma ou de outra, brilhando sobre as trevas, vai gerar incômodo. E hoje eu quero ministrar sobre a tua vida um pouquinho sobre isso. Que sono é esse? Quais são as características desse sono? O que a gente precisa fazer para que o Espírito Santo, irmão, abra os nossos olhos? Porque do jeito que está, a gente está caminhando para uma igreja que dorme. Uma igreja que já não se diferencia da porta da igreja para lá. A gente só se diferencia da porta da igreja para cá. E olhe lá ainda. Porque a nossa maneira de conduzir a nossa vida está com a mentalidade romana ou com a mentalidade do nosso tempo. É por isso que você vê cristão defendendo aborto, você vê cristão defendendo um monte de coisa que nada tem a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque estão dormindo. Nós não podemos nos conformar com este século. Paulo vai dizer isso no capítulo anterior, mas nós devemos transformar a nossa mente, renovando a nossa mente. Eu não vou entrar em pormenores e nem costumes, porque não é isso que eu quero falar aqui. Mas quem tem mais de 40 anos aqui, talvez entenda muito melhor o que vai ser dito do que esses jovens de 15 anos. Porque houve um tempo nesse país em que os valores judaico-cristãos, Lico, eram preservados pelas famílias, fossem essas famílias cristãs ou não. Por que isso, pastor? Porque a mentalidade cristã influenciou muitas nações ao redor do mundo. Hoje você vê coisas que você fala assim, hã? Tá passando isso na televisão 7 horas da tarde mesmo? Da noite? Pera aí, esse camarada falou isso mesmo? Pera aí, esse juiz deu essa causa mesmo? Pera aí, os deputados aprovaram mesmo essa lei? Não, pera aí, a faculdade está dizendo isso mesmo? E sutilmente, Dodge, o inimigo foi ganhando território na mente e no coração das pessoas, porque elas estavam distraídas, dormindo. Em outras palavras, irmão, eu falo isso sem julgar, mas a igreja brasileira dormiu em algum momento da história. A igreja dormiu, Lico, e ela precisa acordar.